conhecimento maior das possibilidades que nós temos hoje de fazer essa transformação, a primeira coisa que nos veio à cabeça é: vamos conversar com os principais interessados, né? Para que a gente tenha os interessados participando e não deixando, né? Qual é a sua opinião sobre a questão da aposentadoria especial, retomando essa discussão, né? Então, hoje é um dos dias que eu tenho comigo como muito produtivo e muito satisfeita de estar vendo aqui uma discussão bastante importante e por uma categoria também tão importante para o país. A Fundacentro, esse ano, lançou um projeto, um sistema de gestão de projetos da Fundacentro, que tem o nome Aposentadoria Especial como Instrumento de Proteção à Segurança e Saúde do Trabalhador. Esse projeto é coordenado por mim. E o meu interesse pela aposentadoria especial começou justamente depois dos anos de 2000, quando começou a cogitar, apareceu então a aplicação do perfil profissiográfico previdenciário e nós começamos a verificar como é que ele estava sendo aplicado na prática, né? Qual que estava sendo a utilidade desse perfil. Então, a aposentadoria especial hoje, conforme ela está definida pela Lei 8.213, de 1991, a aposentadoria especial é um direito concedido pela Previdência Social. A definição dela é que é aquela concedida ao trabalhador segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, dependendo do agente ou da atividade. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência, ressalvados, então, os casos onde eu tenho atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. E quando se tratar de segurados portadores de deficiência, que é o que está sendo regulamentado, deverá logo ser regulamentado, nos termos definidos em lei complementar. Então, é um direito que está previsto na Constituição. Acompanhando os textos do Decreto 3.048, a gente vem percebendo que cada vez mais o critério para definir o direito à aposentadoria especial e o critério que se tem de condições especiais tem sido modificado. Hoje nós temos o quê? No item 4, que nós tínhamos então atividades na mineração, hoje a gente tem já um texto que fala o seguinte, que é o que a gente tem alertado bastante o pessoal da mineração. Nós tínhamos exposição, era considerado para mineração 15, 20 anos, enquanto atividade, por conta da combinação, né, de agentes de risco combinados exclusivamente, então, naquelas duas atividades. Hoje o texto já mudou, já diz assim: nas associações de agentes que estejam acima do nível de tolerância, será considerado enquadramento relativo ao que exigir menor tempo. Então já começa a mudar, inclusive, a referência com relação ao agente, né? Inclusive no texto está bastante confuso de entender o que eles querem dizer, porque logo em seguida, então, ele coloca as duas atividades. Olha só, falo que tem toda essa associação de agentes físicos, químicos e biológicos, e a gente sabe muito bem que qual é o tipo de associação de agentes que eles querem dizer assim? Será que está exposto ao mesmo tempo? Né? E qual que iria prevalecer? O texto também ainda não é muito claro. É claro, muitas vezes, para quem está fazendo as normas, instruções normativas, que vira e mexe, ele também tem uma novidade com relação a isso. Mas aí nós temos, então, que a mineração subterrânea, em cujas atividades sejam exercidas afastada das frentes de produção, e aí a gente vai percebendo que o texto para as atividades também estão diminuindo. Então, cada vez que surge um decreto, ela diminui o texto e cria-se um critério mais apertado para poder fazer a concessão. Qual é o controle que o segurado tem de todas essas informações necessárias a serem prestadas para a Previdência Social, se quem faz o laudo técnico, se quem preenche o perfil profissiográfico, né, é a empresa. E não tem nenhum mecanismo até agora, pelo menos não tem nenhum mecanismo oficial de acompanhamento dessas informações
pelos trabalhadores, né, pelos verdadeiros interessados aí a esse direito. E quando um trabalhador está lá em alguma atividade, ele não vai ter só as vibrações, o ruído, os cancerígenos ou as poeiras, mas também ele pode estar exposto a esses agentes e também a outros agentes, em função da tecnologia que é utilizada por aquele processo de trabalho, em função então dos fatores organizacionais como normas, jornada de trabalho, formas de pagamento, aqui fatores de riscos operacionais, de postura, de movimento repetitivo, então, que englobam, né, a definição que estão dentro do conceito de penosidade e também fatores de risco de acidente. Então, o que justifica a gente abrir discussão sobre aposentadoria especial é a premissa do risco presumido. Ou seja, sabemos muito bem que nos ambientes de trabalho há que se prever, são riscos previstos e prováveis devido às condições que a gente tem de vários fatores presentes. E ainda a aplicação do conceito da precaução, da cautela antecipada. Ora, se eu sei que os trabalhadores, né, estão expostos a determinadas situações de risco e que, não, infelizmente, porque nós aceitamos essas condições, nós, enquanto sociedade, aceitamos essas condições, porque não adianta a gente reclamar que um sistema é errado, que o outro órgão também não age adequadamente, que a legislação está ultrapassada. Está ultrapassada, nós já sabemos disso há algum tempo e a gente não fala nada, né? Então, a sociedade, de alguma forma, aceita, e se a gente aceita todos esses critérios aí. Temos hoje aí a questão dos desgastes emocionais e mentais que está deixando a nossa sociedade diferente. Se a nossa ideia é ter hoje um instrumento de proteção, que é, na verdade, de precaução, né? A gente transformar isso num instrumento de precaução para que as melhorias ocorram, né? Até que essas atividades demonstrem menos fatores de risco, que os riscos à saúde e à integridade física sejam tão baixos, né, no futuro, de modo que seja possível ter, então, a vida saudável, que é o que a gente, que é a nossa meta, né, que é a nossa perseguição. Um modelo de sociedade que no século passado, no século retrasado, conseguimos combater lá a morte dos carvoeiros, a morte em grande escala, decorrente da Revolução Industrial, a exploração do trabalho infantil de crianças e mulheres sem carga horária definida, com muita lutas essas que levaram lá ao 1º de maio, ao Dia Internacional da Mulher, e parece que de uns anos para cá nós começamos a ver um grande retrocesso nessa questão da luta pelos direitos humanos dos seres humanos enquanto trabalhadores. E a questão fica clara, a visão monetarista de que a saúde do ser humano, ou uma possível aposentadoria antecipada para aqueles que correm risco de morrer ou adoecer gravemente, se por acaso não se afastarem pouco antes do local de trabalho, não pode ser levado adiante porque custa caro. Aí nós fechamos um círculo. Os empresários financiam um sistema de eleição privada de quem vai fazer as leis que regem o nosso direito à aposentadoria, o nosso direito a ir trabalhar e não ir adoecer. E é desse círculo vicioso que nós precisamos nos libertar. Eu costumo, geralmente, nessas questões, palestras, seminários, que abordam as mazelas dos seres humanos, cair sempre nessa questão do financiamento privado das nossas eleições. A gente que vem aprendendo muito aí nesses últimos anos, aí, participando de mesa de negociação com a Petrobras, só para vocês terem ideia, a Petrobras hoje ela tem em torno de 50 mil empregados próprios, isso, quase 200 mil terceirizados. Mas desses próprios,
ela reconhece entre 2.700 a 2.800, só como trabalhando em área insalubre. Quer dizer, você veja bem como que uma empresa como a Petrobras, ela só reconhece só que tenha no máximo 2.800 empregados trabalhando em área insalubre, e como que deve estar o trabalhador de um modo geral. Isso é para a gente refletir que a Petrobras, que diz que tem excelência em SMS, mas, no entanto, ela não vem reconhecendo que o trabalhador petroleiro que trabalha em área de saúde tem direito à aposentadoria especial. Não adianta estar escrito no papel, mas realmente o trabalhador está exposto, e quando isso vai se deflagrar, ele já saiu do ambiente, vai demorar 10, 12 anos, quer dizer, o cara já está lá no fim da vida, onde ele começa a receber algo que ele pagou durante a vida toda, onde realmente não faz jus, né? Acho bem falado com relação a isso, quer dizer, tem a questão dos planos de saúde, onde os planos de saúde não cobrem o trabalhador. A partir do momento que o trabalhador ficou doente, para onde ele vai? Para a fila do Sistema Único de Saúde. O SUS esse ano faz 20 anos. A Constituição Brasileira, dia 5 de outubro de 2008, faz 20 anos. Acho que, primordialmente, nós temos que aprender o que é a questão dos nossos direitos, como ela mesmo colocou. Conquistamos direitos, mas fomos deixando com que a coisa fosse acontecendo. Até estava brincando com a Bíblia e com o Marcos, quando eu cheguei aqui, que tem um trecho no Nacional que diz o seguinte: deitado em berço esplêndido eternamente. Nós precisamos acordar, porque ficar deitado esperando as coisas acontecer, infelizmente elas não vão acontecer. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê 2.200.000 mortes por ano, 270 milhões de feridos, 160 milhões de doentes por ano. A gente vê, por um outro lado, uma outra questão. É que, na realidade, por pior que esses números pareçam, eles são bonzinhos demais. Porque a verdade é muito mais cruel do que isso. Só para se ter uma ideia, praticamente, na grande maioria dos países, os sistemas de notificação de acidentes e doenças decorrentes do trabalho são ineficientes. De cada 3 casos notificados, outros 97 deixam de ser notificados. A própria OMS estima que a Índia tenha no mínimo 40 mil mortes por ano. E aqui no Brasil não é diferente, basta a gente ver o caso dos canavieiros, basta a gente ver o caso do pessoal da Amazônia, do trabalho escravo, daqueles que são mortos por patrões, basta a gente ver os casos que ocorrem, por exemplo, com os motoboys da minha cidade, da cidade de São Paulo, que morrem mais de 1.000 por ano e que não entram na contabilidade de acidentes de trabalho, porque a grande maioria não é registrado, está na informalidade, e a gente vai ver que tem um grande número de coisas que está escondido. Quando a gente aborda a questão dos terceirizados na Petrobras, nas indústrias petroquímicas, em todas aquelas que conhecemos, a gente verifica que esse pessoal acaba não sendo coberto por nenhuma dessas garantias. E quando a gente vai aplicar o princípio da precaução aí, como o fazer se nem o dado do risco a gente tem? Limites de tolerância também é outra questão que a gente não pode abordar. Na realidade, não devia existir limite de tolerância. Ora, não deve haver a exposição. E, além de tudo, tem outras questões que a gente tem que lembrar na questão não só da aposentadoria especial, mas na questão da insalubridade, da periculosidade, etc. As novas transformações nos processos de trabalho, como você falou, Cristina, o que vem a ser as causas combinadas de novas metodologias de produção e de novos materiais utilizados, como, por exemplo, os nanomateriais que utilizam nanotecnologia e que são muito mais tóxicos do que os materiais utilizados hoje, nós temos que aplicar tranquilamente o princípio da precaução. E como nós aplicamos o princípio da precaução se nós não temos esses dados, se nós não os abordamos,
se, ao contrário, quem decide a legislação é o poder econômico. Quem decide aquilo que é perigoso para nós é justamente aquele cara que está falando de aumento da competitividade, de aumento da produtividade, e que, portanto, quer nos explorar cada vez mais. E agora me parece que o negócio tornou-se extremamente complicado à medida que o perfil é feito, mas você usando os API, essas informações para o perfil, elas são extremamente truncadas. Eu não sei como é que nós, os trabalhadores, podemos agilizar essa questão. Me parece extremamente complexa, mediante o que foi informado aqui. A gente sabe que nas nossas empresas tem os técnicos de segurança do trabalho, tem os engenheiros técnicos do trabalho, mas que a gente sabe que eles são determinados, digamos, lá no meu local de trabalho, lá no Caju, antiga Fronab, quando chega um técnico de trabalho lá, o pessoal tem até medo, entendeu? O pessoal fica receoso, chegou o técnico de trabalho, vamos botar o capacete, cadê a luva? E nós sabemos que é nessa condição aí que faz com que não aconteça os acidentes. Inclusive, aconteceu vários acidentes lá, trouxe uma preocupação para a diretoria da Transpetro nesse acidente, porque estava ocorrendo esses acidentes. E o pessoal usava o EPI. Então, gente, a questão não é EPI, a questão é que não existe investimento mesmo na questão de saúde do trabalhador. Como que é feito as perícias, quando vai o perito lá, entendeu? Na questão de quando existem os acordos coletivos, quando o trabalhador é prejudicado, como que são feitas essas perícias e como que é ganho? Porque alguém só ganha alguma coisa quando vem a periculosidade da insalubridade quando ele tem direito, porque existe muito nas empresas, tanto estatais como eu tenho certeza que nas privadas também, às vezes o companheiro ganha a periculosidade da insalubridade e o cara que trabalha do lado dentro não ganha, pô. O cara vai lá para a justiça lá, entendeu? E só através da justiça que ele passa a ganhar. Os peritos procuram seguir o que está escrito na lei. Eles vão estar procurando atender aquilo que está proposto na legislação. Se ela está daquela forma, a conclusão dele vai ser mediante aquele documento, né? Agora, fora isso, existem os procedimentos, né? Que aí nós vamos ter aqueles profissionais que vão fazer diante das técnicas mais modernas, de técnicas mais apuradas, de instrumentos adequados, né? E outros que poderão ter problemas ou dificuldades e até limitações para fazer determinados laudos, né? Que aí então mereceria também um acompanhamento maior, né? Das partes interessadas. A aposentadoria especial é para você trabalhar com produtos como benzeno, como enxofre, como o companheiro Furtado falou, o ruído, entre outros grandes problemas, é para você trabalhar um período, vamos dizer, 25 anos, crítico, aquilo ali, você toda aquela tensão, e depois desses 25 anos, você ir para casa, descansar de toda aquela tensão de 25 anos, ou a aposentadoria especial é para você falar assim, agora você morreu e você pode ir para casa. E aí quando não se tem mais o que colocar, quando não tem mais o que fazer, eles tiram o companheiro daquela área, remove o cara, bota o cara num canto escondido lá para ninguém saber da situação, e o cara fica lá. Se ninguém investigar, se ninguém correr atrás, o cara vai ficar doente, vai morrer, e aquilo ali passou em branco e ninguém viu. Eu entendo que a única maneira da gente mudar isso hoje, não mudar mais para ser na parte técnica, porque eles são muito poderosos, vão sempre modificar. Eu entendo que só na parte política, aí com pressão dos trabalhadores mesmo, do movimento sindical, das centrais sindicais, porque senão nós não vamos conseguir mudar esse quadro. Nós temos caso em São Paulo que o trabalhador teve que pagar a perícia, só que na hora que chegou para cobrar a perícia, o trabalhador infelizmente já não estava mais nesse mundo, estava em outro. Quer dizer, como é que nós podemos, diante da situação, ficar calados? Eu acho que realmente concordo plenamente contigo. Já passou da hora de nós irmos para a rua. Isso é uma questão de Estado. Isso transcende governos. Nós temos que exigir que esse Estado funcione como tal, a favor daquilo que ele tem que funcionar a favor, ou seja, da sua população, da sua sociedade. E não apenas daqueles grupeiros que sempre levaram a vantagem em tudo. E continuam levando. As aposentadorias especiais, o fator previdenciário se aplica, e se a idade mínima, você ainda tem idade mínima ainda para... que tinha idade mínima de 50 anos, ainda tem idade mínima? Hoje você não tem a idade mínima para poder fazer a aposentadoria especial. O que vai contar
é o tempo de trabalho permanente, né, durante 15 anos, 20 ou 25 expostos a condições especiais. Tá? Não tem essa restrição de idade. Agora, com relação ao fator acidentário previdenciário, ainda não tem nada a ver com aposentadoria especial. A partir do momento que a legislação passou a exigir que o empregador pagasse mais para financiar a aposentadoria especial, de imediato as informações, foi posto, já era nessa época DSS 8030, e depois veio o PTT, as informações reduziram, porque os empregadores simplesmente deixaram de informar, de colocar aqueles trabalhadores na sua relação no CNIS, exatamente para não contribuir àquele plus exigido pela legislação. Então, acho que nós precisamos estar fazendo a discussão, e eu acho que a Fundacentro, como o órgão técnico do Ministério do Trabalho, nós temos que buscar, junto com o movimento social, buscar uma discussão sobre a alteração dessa legislação. Primeira questão, quem vai analisar esse documento se tem capacidade para fazer? Seja ele, ainda aparece o DSS 8030, preenchido no passado, e o próprio PTT. Quem vai analisar esse documento? Segundo, atualizar a legislação. Porque ela é instrumento, ela é ferramenta. Quando você vai trabalhar, quer seja no campo administrativo, quer seja com ação judicial, a base vai ser a legislação. Se a gente tem uma legislação que está completando agora, na próxima semana, 30 anos, e muitas das substâncias e agentes químicos, principalmente, não constam desta relação, então fica impossível. Fica impossível. Acho que é necessário a gente buscar a academia, buscar os técnicos comprometidos e a sociedade para mudar esse conceito. E, evidentemente, trabalhar com a Previdência Social, porque o que nós temos hoje, o que os períodos fazem hoje, eles não analisam para conceder, eles analisam o documento para negar. O funcionário público ainda é um pouco mais complicado, porque a gente não tem legislação própria de previdência. Só que, pelo que a gente já tem feito de estudo pela Federação e com a CUT, nós temos usado a Constituição Federal, a Lei 201 do artigo 40, do inciso 40, que tem a regulamentação em termos da periculosidade, insalubridade e penosidade. Então, a gente não pode rasgar a Constituição, é essa que a gente vai estar utilizando até que se faça uma normativa do serviço público. E a minha preocupação, que não é bem uma pergunta, é que a gente está se apegando aqui na questão da insalubridade e estamos fazendo o jogo de esquecer as outras penosidades que nos traz a aposentadoria especial. Então, eu queria fazer esse alerta de que, além da questão dos produtos químicos e biológicos, nós também temos os profissionais que não necessariamente estão em contato com produtos químicos, e sim que têm um risco de vida constante que nem sequer consta nem no inciso 40 da Constituição, que são os policiais, que são as pessoas que trabalham de segurança, que são as pessoas de fronteira, que são as pessoas, como o outro companheiro estava falando, que trabalham de mergulhadores. E essas questões também a gente não pode estar esquecendo, porque a gente tende a minimizar a situação, né? Então, nós já temos posto hoje que a gente tem a questão da insalubridade, que é séria, que tem as questões de hospitais, e no nosso caso, hospitais universitários, que é um complicador. Se a gente aplicar realmente a aposentadoria especial, a gente esvazia os hospitais universitários, todos que já trabalham em hospitais universitários, não temos concurso público, já tem a aposentadoria especial, se fosse aplicada, uns 25%, todos já têm aposentadoria especial, e quem trabalha com radiologia, que seria os 15%, já estariam aposentados. A gente também tem esse complicador. E é importante que a gente não esqueça também dos outros profissionais que não têm o risco epidemiológico, que é o profissional de segurança, da área de segurança, que tem um risco de vida real, que o risco de vida é iminente ao seu trabalho,
que o quanto antes cessar esse ritmo de vida para ter uma vida, que não é nenhuma sobrevida, que seja antes, e além de tudo tem agregado a questão psicológica. Então acho que é importante que a gente não fique desatento como sindicalista, como movimento social, que a gente também tem essas categorias que não estão englobadas e que a luta tem que ser mais ampla para a gente atingir também essas pessoas. É isso mesmo, né? Além dos agentes, né, insalubres que a gente entende, tem a questão da penosidade. E aí, começar a falar, pessoal, não de categoria, porque qual foi o grande, vamos dizer, o grande argumento que foi usado para começar a desmantelar a questão da atividade de trabalho? Foi dizer que em determinadas categorias, pessoas que não estavam expostas aos riscos, né, a fadiga né, mental e física e tudo mais, periculosidade, que essas pessoas conseguiam aposentadoria por pertencer à categoria, né? Então a gente sabe que se nós discutirmos a questão da penosidade, né, dos fatores que levam à penosidade, ou mesmo insalubridade e também periculosidade por meio de atividades de trabalho, a gente vai ter mais como... Porque aí a gente vai dar o direito, vai conceder esse benefício aos trabalhadores que realmente estão expostos, né? E não aqueles que pertencem à categoria, né? Mas que de alguma forma não estão atuando, não atuam por aquele tempo necessário. Então, há também que a gente tem esse cuidado, né? Tratar atividades de trabalho e aí relatar em cada atividade quais são os fatores que a gente encontra penosos, com relação à periculosidade e também à insalubridade. E aí, quem sabe, né, aquilo que for mais forte pode estar prevalecendo, ou então a associação de todos esses fatores, porque a gente sabe que muita atividade você tem associação disso. A gente não pode esquecer que tem normas que estão sendo elaboradas a nível do INSS, Previdência, que algumas estão em consulta pública. São colocadas em consulta pública sem consultar publicamente ninguém. Então a gente precisa estar atento em cima disso. E uma delas é uma norma de LERA, que inclusive isso vai para o Congresso. Compete a nós continuar naquela questão da pressão, inclusive em cima dos congressistas que conhecemos, porque isso aí pode ser um revertério a mais para nós. Eu espero que a gente continue no decorrer desse ano, esses debates e mais debates, e que a gente consiga cada vez mais trazer o trabalhador aqui para dentro da nossa casa.